E hoje nós vamos conhecer a história do professor Alexandre Diniz, do ICB, o Instituto de Ciências Biológicas. O professor já está aqui com a gente, ele se descreve como um homem branco, com cabelos grisalhos, olhos castanhos, e ele hoje, então, veio partilhar um pouco dessa história com a gente, né? Professor, há quanto tempo aqui na universidade? Seja bem-vindo. Obrigado, Cássio. Prazer estar aqui com vocês. 31 anos. Vim para cá em março de 94. Ou seja, muita coisa se ouviu acontecendo enquanto foi se transformando, né? Como começou essa história? Bom, eu tinha um colega foco, né, forte em pesquisa. Eu trabalho com ecologia, principalmente ecologia teórica, métodos matemáticos, computacionais aplicados à ecologia, biodiversidade, enfim. E isso é uma área, né, de transição, algumas pessoas têm mais dificuldade, e isso ao mesmo tempo te dá um destaque, porque e o nosso grupo, que foi se consolidando, né? Claro que esse sucesso, vamos dizer assim, não é uma coisa individual, tem uma questão de grupo, né? O grupo vai se expandindo, vai se consolidando e a gente vai montando, as pessoas vão sendo atraídas para Goiânia e para o UFG em função disso, isso cria um sistema de retroalimentação. Então, eu acho que esses são os pilares fundamentais, quer dizer, a gente tem uma linha de pesquisa, né, que é uma linha bacana, que termina ficando, por várias razões, meio que na fronteira do conhecimento dentro das diferentes áreas. Você tem um efeito de grupo, quer dizer, isso vai gerando, né, um grupo cada vez mais consolidado e, vamos assim, se especializando ou focando, né, numa determinada área. E, ao mesmo tempo, você tem a formação de recursos humanos, que termina sendo o papel principal da universidade em termos de formação, tanto na graduação quanto na pós-graduação. E tudo isso começa a girar. E aí, se você soma isso, uma coisa que começa a acontecer lá nos anos 2000, muito mais fortemente no Brasil, que é a questão da internacionalização, quer dizer, a gente passa a ser um grupo de destaque internacional por causa desse tipo de atuação dentro da área de ecologia e de biogeografia, principalmente. Então, a gente se consolida como um grupo de referência internacionalmente, e aí tudo isso é uma questão de ir, né, você tem um sistema de feedbacks, né, de retroalimentação, que termina gerando, no final das contas, esse destaque para mim, para o nosso grupo, para o nosso programa de pós-graduação, né, e para o UFG como um todo, né? Ou seja, a universidade não é nada sem os pesquisadores, assim como os pesquisadores também não conseguem fazer muita coisa se não estiver ligada a uma instituição como a UFG. Sim, com certeza. A UFG, então, possibilitou o senhor alcançar esse sucesso na carreira. Sim, claro. E tem várias discussões importantes, né, que a gente poderia fazer, a gente não vai ter tempo, mas tem várias coisas nesse sentido dessa cooperação, vamos dizer assim, né, ou dessa interface entre o pesquisador trabalhando individualmente ou em grupo e a universidade dando um apoio para ele e sendo, vamos dizer assim, a base, né? Claro. Então, muitas pessoas, por exemplo, pensam que a universidade vai te dar, por exemplo, condições de fazer pesquisa, projetos, essas coisas, e na realidade isso não acontece em lugar nenhum do mundo. O que a universidade tem que fazer é te dar as condições de trabalho, e isso vai variar dependendo da área, quer dizer, então na nossa área computacional e tal, essas condições não são tão críticas, e isso serve tanto para a universidade como para o financiamento no Brasil como um todo.
E a partir disso, né, dessa relação é que você consegue, vamos dizer assim, crescer, né, num contexto de pesquisa, desenvolvimento, inovação e tudo isso. E claro que a gente também não pode esquecer, Cássio, nesse contexto, as agências externas. Claro. Então eu tenho o CNPq, eu tenho o CAPES, que vão te dar um apoio, né, em escala nacional. A partir do momento que você se consolida como um grupo, isso vai ficando mais fácil. Então a gente tem os grandes projetos integrados. A gente teve, por exemplo, um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia desde 2016, que é o programa mais prestigiado, né, do MCTI, né, do Ministério de Ciência e Tecnologia. Agora a gente conseguiu, né, uma continuidade, conseguimos uma nova aprovação por mais 5 anos, acabou de sair, então nós vamos manter o nosso Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que é o INCT, em Ecologia, Evolução e Conservação da Biodiversidade. Então ele é um programa grande, mas ao mesmo tempo a gente passa a ter o apoio, por exemplo, muito forte agora da FAPEG. Né? Então, da nossa Fundação Estadual de Amparo à Pesquisa, que está super consolidada, né? Ou se consolidando muito rapidamente, então a gente tem grandes centros sendo montados, né? Os vários projetos grandes sendo apoiados pela Fundação, e isso gera um feedback. Então, a universidade dá as condições e a gente começa a aproveitar essas condições, essa base, né? Para angariar, né? E conseguir captar recursos de outros lugares, e isso, de novo, gira o sistema inteiro em termos de formação, cursos, e, enfim. De tudo fato, isso, né? é uma carreira extensa, de muito sucesso, que a gente fica, assim, de fato, muito agradecido pela presença do senhor aqui, inclusive, para poder partilhar um pouco dessa experiência, porque com certeza isso incentiva muito a quem está nos assistindo e pretende, né, seguir nessa carreira. Muito obrigado, professor, e até uma próxima oportunidade. Abraço. Viu? Tudo de bom.